É isso aí, pessoal. De volta aqui é o Marcos falando. E agora eu vou falar para vocês nesse vídeo um pouco a respeito de mim, da minha história e não da minha vida passada, né? Do meu passado, porque isso aí algumas coisas eu posso até relatar, mas tem muita coisa que não cabe ao momento. Mas a respeito do que é postado no canal, como é um pensamento de um ateu aleatório, que sou eu, o ateu aleatório, eu vou falar minha visão do que me transformou em um ateu, no que me fez perder a crença na religiosidade, na fé, em qualquer coisa que você entenda, o que eu passo no dia a dia, porque quando as pessoas descobrem que eu sou ateu, eu tenho bastante questionamentos, as pessoas não entendem, as pessoas imaginam que eu saí do lado de Deus e fui pro lado do diabo, essas coisas assim. E como tem sido minha vida depois que eu tomei essa decisão? Como é que tem sido meu dia a dia? As coisas que me acrescentaram e as coisas que diminuíram a percepção disso, né, na minha vida. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês aqui. Eu, muito pequeno, eu era religioso, porque a minha família sempre foi, né? Alguns deles, né? E daí você acaba indo meio que no embalo e não tem, quando você é criança, não tem vontade, né? Especialmente lá atrás, né? Hoje, talvez as crianças tenham mais. Ela vai na rede social e reclama e o pai é repreendido no colégio, em outros lugares, que na minha época não acontecia isso. Então você acabou indo, eu gostava também, né? Das pessoas que lá estavam na igreja. Você acaba fazendo amizade com muitas delas e tem pessoas, como hoje eu aprendi no mundo todo, que são boas e pessoas que são horríveis, pessoas que são deploráveis, pessoas que são bacanas pra caramba, pessoas que são muito maneiras, como em qualquer outro lugar da vida, no emprego que a gente tem no dia a dia, no nosso dia a dia, você encontra pessoas legais, pessoas cretinas, pessoas bacanas, pessoas que vale a pena você lutar e pessoas que vale a pena não, que você tem que, por obrigatoriedade, se distanciar. Em algum momento até vou contar algumas coisas da minha vida pessoal que me incomoda muito até hoje, ainda não é o momento, mas que vai trazer uma visão para vocês de como a minha mente funciona, como eu penso, e que me transformou também na pessoa que eu sou hoje. Na pessoa que eu sou hoje. Como diz o Raul, Raulzito, né? Que fez bastante parte da minha infância. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então é exatamente isso que eu penso hoje. Hoje eu tenho um pensamento, amanhã eu posso mudar de acordo com o que eu aprender, do que eu obter o conhecimento, do que eu entender que é melhor ou pior. A gente vai modificando, igual como você está indo fazer uma viagem sem destino ou uma viagem sem hoje, né, o Google Mapa, o Waze, entre outros aí, que te direciona o caminho que você deve ir. E eu sou da antiga que não tinha esse caminho. Você tinha que ir no mapa caçar, uma hora você imaginava que estava num determinado lugar, outra hora você achava que estava em outro, e quando via você errava. Então a minha mente hoje funciona de acordo com o conhecimento que eu vou obtendo ao longo da vida, e eu vou mudando, vou transformando. Então talvez as minhas primeiras opiniões lá no futuro elas mudem, talvez mudem amanhã, e eu vou fazer outro vídeo aqui dizendo o que mudou e por que eu mudei e quais são as razões que me fizeram mudar de ideia, de pensamento. Como todo ser humano, a gente erra, a gente acerta, mas vida que segue. Tá. Então, cara, por alguns acontecimentos na minha vida, eu comecei a me interessar bastante por leitura. Então, como eu disse a vocês até
sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos, onde eu decidi a me tornar uma pessoa mais sábia. É essa mesmo a minha ideia, foi a minha ideia de me tornar mais sábio. Então eu comecei a ler mais, comecei a procurar mais informações, comecei a refletir mais sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia, as coisas que aconteciam ao redor de mim e de outras pessoas próximas a mim, que me fez começar a levantar bastante questionamentos. E um deles foi a religiosidade. Então eu procurei ler a Bíblia, estudei bastante a Bíblia, tanto em hebraico, quanto aramaico, quanto grego, quanto latim. Em algum momento até algumas traduções inglesas eu cheguei a ler. Eu tenho até uma Bíblia judaica, tenho uma Bíblia judaica, a Torá. Eu tenho outros livros da mesma importância hebraica, porque eu estudei, né? Não adianta você só simplesmente, hoje acordei e me senti ateu, Deus não fez o que eu pedi um carro importado, ele me deu um Fusca, então não gostei dele, não acredito mais nele. Não foi assim a minha trajetória. Eu estudei bastante e comecei a ver que tinha muitas coisas que não batiam, que não se encaixavam, uma questão desmentindo outra, indo contra outra. Então isso foi foi formando a minha ideia de que não poderia existir esse Deus Supremo, esse Senhor absoluto que rege, toma conta da vida de milhões de pessoas, e que nunca é ele que fala, é sempre através de outras pessoas, é sempre através de um tal profeta, um mensageiro, um pastor, um padre, um guia, um sacerdote, o que seja. Sempre é outras pessoas que vêm falar em nome desse Deus, e no final você acaba descobrindo muitas das vezes que essa pessoa que trouxe a mensagem não é bem aquilo, ela não pratica nada daquilo que ela falou. Então isso foi formando na minha ideia de que não poderia existir esse Deus. E no começo eu não virei ateu assim do nada, como eu acho que acredito muitos, eles foram se tornando agnósticos, que é aquele que fala assim, olha, não é que eu não acredite, mas eu também não é que eu não desacredito, mas eu também não acredito muito, eu preciso de uma evidência e tal. Essa é a cabeça de uma pessoa que é religiosa e depois vai entendendo que a religiosidade ela tá bem fora de contexto, bem bagunçada, bem num rumo assim que, no meu entender, não estava correto. Então eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e cheguei à conclusão há alguns anos atrás de que realmente não existe Deus algum, na minha opinião, não acredito em nenhum. E muitas das vezes a pessoa chega e fala para mim, você acredita em Deus? Eu falo, não, cara, eu sou ateu. A pessoa, não, como que pode uma pessoa ser ateia? Não existe isso. Eu falei, claro que existe. Mas você não acredita em Deus e acredita no diabo, como é que pode? Eu falei, cara, se eu não acredito no teu suposto criador, como é que eu vou acreditar naquilo que ele criou? Se eu acreditasse naquilo que ele criou, automaticamente eu teria que acreditar naquilo que foi o primogênito, né? O início de tudo. Porque não tem como eu acreditar no diabo sem antes ter acreditado em Deus. Então você tem que acreditar em Deus primeiramente para depois acreditar no diabo. E quando você nega a existência desse tal Deus, automaticamente todo mundo que envolve ele acaba deixando de existir, como o primeiro fato não existe. É claro que essa é a minha opinião, eu não sou dono da verdade, não estou falando que estou certo. Eu não tenho medo do inferno, eu já tive muito medo desse inferno, da vida pós-morte, e até um dia ou outro eu vou adorar debater com algum religioso que quiser entender a minha ideia ou colocar o ponto de vista dele, eu coloco o meu. Eu já vi vários pastores, padres, eu gosto de um padre aqui de São Paulo, e por incrível que pareça, mesmo ateu, ainda gosto de algumas pessoas religiosas, não por causa da religião dela, mas
porque do conteúdo que ela passa, as mensagens que ela passa, e não é porque eu sou ateu que eu não faço coisas que a Bíblia faz, né? Que nem os caras falam, pô, se o cara é ateu, o cara tem que trabalhar no feriado religioso. Cara, a falta do trabalho no dia religioso é porque justamente não tem ninguém trabalhando. Então seria ilógico eu ficar remando, é igual o cara remar contra a maré lá. Você tem você caiu lá, tá no mar lá, se afogando, e você olha uma placa falando que tem a 30 metros da areia ali, você tá a 30 metros da areia para a direita, e para a esquerda você tá contra a maré e tem 30 quilômetros para chegar na terra, e você vai nadar esses 30 quilômetros ao invés de ir a favor da correnteza para a beira do mar por 30 metros. Então não tem lógica isso, né? Se é feriado para todo mundo. Eu particularmente eu não gostaria não vou entrar nessa questão, né, mas sim, eu sou empreendedor, então de segunda a sexta quem é empreendedor é complicado falar que gosta de feriado, porque atrapalha bastante o comércio, mas é outra questão, né? Estamos falando aqui da parte que me fez levar ou chegar até o ateísmo e me declarar ateu. Sou ateu declarado, eu faço parte dessa minoria, sofro bastante preconceito com isso, e muito do preconceito que eu tenho é por falta de conhecimento das pessoas, que ela não sabe o que é um ateu, o que significa um ateu, o que um ateu faz. O ateu não faz nada de diferente de que outras pessoas que têm religião faz. Ele trabalha, ele acorda, ele defeca, ele se alimenta, ele precisa fazer tudo o que o outro faz. A única diferença, e é uma diferença que eu falo assim para as pessoas, todo mundo é ateu, com exceção do Deus que ela acredita. Então, o cristão, por exemplo, que aqui no Brasil a grande maioria acredita que só o Deus dele é verdadeiro e todos os outros são falsos, ou seja, ele é ateu quanto ao restante dos outros deuses. E um exemplo, o hindu acredita que o Deus dele é o verdadeiro e os outros são falsos. Assim por diante, toda religião é assim, né, cara? Porque todo mundo, eu acho que é o egoísmo, o egocentrismo e da sociedade, do ser humano, de querer ter a razão em tudo. Então eu não posso estar errado, então só o que eu faço ou o que eu acredito está certo, o resto está todo mundo errado. Mas na minha visão, todos somos ateus, todos, sem exceção. Porque de alguma forma você é ateu em algum segmento da tua vida. Se você não é em religiosidade, você pode ser científico, você pode ser um ateu politicamente falando. Então, o ateísmo é a falta de crença naquilo que não tem evidência, daquilo que não é um fato, na verdade, naquilo que não é um fato. Esse é o meu pensamento. Então, se não tem um fato da existência, logo deixa-se de existir. Simples. E um exemplo que eu esteja errado, que exista realmente esse Deus soberano, todo-poderoso aí que a grande maioria da sociedade mundial acredita, eu também não vejo algo que irá me afetar, porque se existe esse tal Deus supremo, e ele é supremo, e ele for supremo, ele não é esse Deus religioso de nenhuma das religiões. Então ele não é o ser que vai me julgar porque eu não acredito nos deuses religiosos. Ele vai julgar as minhas atitudes, talvez, eu não sei. Mas isso não me importa, eu não tenho medo de inferno, de morrer e ir pro inferno, ou querer ir pro céu, porque eu não concordo com esse negócio aí do cara falar, pô, na vida futura você vai receber condições melhores de viver. Não, cara, eu quero aqui, na atualidade que eu quero condições melhores para viver, não é um futuro hipotético, né? Então, eu sou um ateu convicto, porque eu não tenho provas alguma de que esse Deus ou qualquer outro Deus exista, né? Mesmo que eu achasse um exemplo, o Mjolnir do Thor, eu não iria falar assim, agora eu deixei de ser ateu
porque eu vi o Mjolnir. Eu vou deixar de ser ateu o dia que eu ver um Deus, e esse Deus for um cara que professe ou que tenha tenha a mesma visão que eu, porque senão não tem lógica eu querer acompanhar uma pessoa que eu discordo. Não acho legal isso aí, não concordo. Então, meu pensamento é isso aí, beleza? A minha visão, o porquê que eu sou ateu, foi porque eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar a religiosidade, não foi só a Bíblia, estudei outras. É claro que aqui eu tive mais acesso a questões da religião judaica cristã, mas é que ela envolve todas as outras. Eu acompanhei algumas coisas do hinduísmo e de outras religiões também, né? O budismo e tal, e apesar que o budismo não é o Buda não é tido, acho que, como um deus, se eu não me engano. Eu não tô lembrado, faz muitos anos que parei de estudar isso aí, porque parou de fazer sentido para mim. Mas quem sabe, né? Um dia. Eu assisti esses tempos aí, tem um historiador muito famoso aí, Rodrigo, alguma coisa aí, não quero desmerecer o cidadão, mas eu vejo ele falar umas coisas assim que arqueologia prova a existência disso. Eu não vejo prova nenhuma naquilo. Quem sabe um dia a gente possa lá no futuro debater, conversar e talvez, quem sabe, ele me prove que estou errado. Essa é uma tarefa meio difícil. Não por eu ser uma pessoa tão orgulhosa, e sou orgulhoso, mas por falta de evidências, né? Falta de provas empíricas, como dizem. Quando você tem um fato, você não precisa convencer ninguém a nada. O fato fala por si só. E se até hoje não falou, dificilmente irá falar. Não é como a ciência, né? Porque a ciência vem mudando ao longo dos anos do universo, a ciência muda para nós, né, seres humanos, que a gente vai descobrindo, mas a religiosidade, especialmente a cristã, ela diz que Deus é o mesmo lá no passado, no presente e será no futuro. Então, se ele é o mesmo e até hoje não há prova empírica alguma de que de fato ele exista, então eu acho que dificilmente alguém conseguirá mudar a minha cabeça a respeito disso. Beleza? Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários, eu vou ler e a gente pode debater aí no futuro. Valeu? Um abraço e até a próxima.